bem? Hoje nós vamos para a aula 101 da apostila 5. Eu estou tentando fazer vídeos um pouquinho mais curtos para vocês, mas tem hora que não dá, gente, é impossível fazer vídeos curtos, porque tem alguns exercícios com dificuldades e eu não consigo pular, certo? Hoje nós não vamos ter surpresa, hoje ó, eu confisquei, ela não aparece. Joia? Beijos, fiquem com Deus e bora para a aula! Bom dia, turma. Vamos para mais uma aula de matemática. A gente está na aula 101 da apostila 5, binômio, trinômio e polinômio. A gente viu na aula passada os monômios, que eram termos com um número real ou uma variável ou o produto de uma variável e um número real. Agora a gente vai ver binômios, trinômios e polinômios. O que é um binômio? Binômio é quando tem dois termos. Trinômio é quando tem 3 e polinômios é quando tem 4 ou mais, certo? Eu falo em sala de aula, e é fácil de gravar, que é como a língua portuguesa, monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, monômio, binômio, trinômio e polinômio. Faça essa associação que fica fácil de entender, tá? Então, veja aqui que no exercício A, eu tenho 5 mais y. Eu não consigo juntar o 5 com y porque são coisas diferentes. Se o 5 tivesse o y, eu juntaria. Como não dá para juntar, são dois termos, aqui eu tenho um binômio. Na letra B, veja que eu tenho x² mais 3 mais x elevado a 5. Também não consigo juntar nenhum, mesmo o primeiro termo e o terceiro termo serem a variável x, eu não posso juntar porque elas estão em graus diferentes. Um tem grau 5 e o outro tem grau 2. E o 3 é um número real sem x, então eu não posso juntar. Então, aqui tem 1, 2, 3, é um trinômio. Aqui também, ó, 1, 2, 3, também não consigo juntar nada. Mesmo tendo y aqui e aqui, os graus são diferentes. Então, aqui também é um trinômio. Aqui eu tenho monômio, um termo só, uma variável. Aqui também eu tenho monômio, lembra que monômio pode ser uma variável. Aqui eu tenho 2, veja, y² mais 2, eu não posso juntar, porque esse não tem variável. Então, aqui é um binômio, dois termos. Aqui também eu tenho um binômio, não posso juntar. Aqui eu tenho duas variáveis iguais com graus diferentes, então eu não posso juntar, continua sendo um binômio. Agora veja aqui, aqui eu tenho 1/3 de x², 4x menos 5. Tenho x nos dois termos, mas são de graus diferentes, não posso unir. Então, aqui é um trinômio. Aqui, ó, raiz de 3y² menos πy mais 2/3. Também não posso juntar. Mesmo aqui, eu não sabendo o valor do π, que eu sei que é 3,14 infinitamente, vezes y, esse y com esse são de graus diferentes. Então, eu tenho 3 termos, não posso juntar. Agora, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria um polinômio? Bom, no exercício 1, ele fala para classificar em monômio, binômio ou trinômio. Ele não diz polinômio. Então, significa que aqui não é um polinômio. Mas como assim, Lilian, se você disse que 4 termos ou mais é um polinômio? Se vocês observarem aqui, eu tenho x² aqui e também tenho x² aqui. Esses dois eu posso juntar, só que um é positivo e outro é negativo. Então, um anula o outro, então aqui eu posso cortar. Veja também que eu tenho x elevado à sexta potência e menos x elevado à sexta potência. São opostos, então também posso cortar. Sobrou o quê? Sobrou 8x², negativo, e o 5. São dois termos, então aqui é um binômio, certo? Agora, veja, neste caso aqui, eu tenho 4y elevado à quarta, raiz de 5y² mais 3y² menos y². Veja que quadrados eu tenho 2, então isso aqui, se eu conseguisse resolver a conta, que não é possível nesse caso, porque o 5 não sai da raiz, ele viraria um termo só, certo? Se eu soubesse o valor do y, eu substituiria, isso é uma coisa só. Então, aqui eu tenho um trinômio, 1, 2, 3 termos. Vamos para o exercício 2.
Já no exercício 2, ele diz assim: diga qual é a variável, qual é o número de termos e ordene, segundo as potências decrescentes da variável, os termos dos polinômios. Então, vou traduzir para vocês. O que ele quer saber? Ele quer saber, vou fazer com vocês o exercício B, que é o maior, tá? Então, o A fica com vocês. Olhando nessa expressão, quem é a variável, quantos termos essa expressão tem e quer que ordene essa expressão de maneira decrescente, do maior para o menor. Como assim? Primeiro vamos para a variável. Variável é a letra da expressão. Quem é a letra da expressão aí? É y. Então, a minha variável é y. Só isso. Qual é o meu número de termos? O meu número de termos é quantos termos aparecem na minha expressão. Se eu for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 termos. Veja que eu não consigo juntar ninguém, porque mesmo tendo a mesma variável, cada um tem um grau diferente. Eu não posso juntar. Então, aqui eu tenho 8 termos. E na ordenação, ele quer que você coloque o polinômio nos termos, nas potências decrescentes, nas potências decrescentes. Quem são as potências? 3, 6, 1, 4, 5, 0, 7 e 10, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar na potência decrescente. Quem é a maior potência? Menos 10, y a décima. Então, ela é a primeira. Menos 10, y a décima, essa já foi. Quem é a próxima? A próxima vai ser mais 9, y a 7. Mais 9, y a 7. Essa também já foi. Depois vem quem? Vem menos 8, y a sexta. Menos 8, y a sexta. Quem é o próximo? Mais 2, y a 5. A quinta. Mais 2, y a quinta. Pode tirar essa. Agora vem 4. Menos 7, y a quarta. Essa também já foi. Aí vem y, a terceira, lembrando que quando não tem nada, o sinal é positivo. Aí vem a potência 2, tem? Não, pule. Quem vem depois do 2? O 1 mais 13y, essa aqui já foi, menos 12. Coloquei, então, a ordenação de que maneira? Segundo as potências decrescentes. Então, eu olhei pela potência e coloquei de maneira decrescente. No exercício 3, eu vou fazer com vocês a letra C. E a letra A e a letra B fica com vocês, ok? Então, veja, ele fala o seguinte no número 3. Diga qual é o coeficiente dominante e qual é o termo independente dos polinômios a seguir. A gente já sabe isso, gente, só que a gente não usa esses termos em sala de aula. Coeficiente dominante, termo independente. A hora que eu explicar isso para vocês, vocês vão ver, nossa, é isso? Bom, veja que eu tenho aqui na letra C. Y elevado a 7 menos 4y elevado a sexta mais 6y elevado a 9 menos 10. O que é coeficiente dominante? Gente, coeficiente, lembra da equação de segundo grau que eu falava coeficiente A, B, C? Não era o número que acompanhava o x quadrado, o x e que ficava sozinho? Aqui é a mesma coisa. Coeficiente dominante é o coeficiente, é o número que está acompanhado da letra com a maior potência. Quem é a letra com a maior potência aqui? Se vocês observarem, a minha maior potência é 9, a letra é y. Então, quem acompanha a minha maior potência? O 6. Então, o meu coeficiente dominante é 6. É só isso. É mais interpretativo do que de resolver, certo? Aí eu quero saber o seguinte: quem é meu termo independente? O termo independente é o número que não tem variável nenhuma, ela é independente, ela é sozinha. Quem é? É o menos 10. Então, meu termo independente é menos 10. Fácil, né? Simples. A letra A e a letra B é do mesmo jeito. Turma, já estamos no 4. No 4, ele fala assim: quais dos polinômios a seguir são nulos? Bom, ele pôs qual e quais porque pode existir mais do que um. Não é uma alternativa correta, pode ser que exista mais do que uma. Ele quer saber qual deles é nulo. Gente, nulo é que dê zero.
Então, veja, na letra A eu tenho 0 vezes x elevado a 4. 0 vezes alguém elevado a 4 vai dar 0. Mais 8 vai dar 8. Esse não deu nulo, então o A não é. 0 vezes alguém vai dar 0. Elevado ao quadrado, 0 elevado ao quadrado dá 0. 0 vezes alguém também dá 0, só que 0 mais 0 dá 0, menos 3 vai dar menos 3. Então, esse também não é nulo. Agora, olha a letra C. 0 vezes alguém, qualquer número, vai dar 0. Mais 0 dá 0. Então, esse aqui é um dos polinômios que dá nulo. Vamos na letra D. 4 vezes x, 4 vezes alguém. Pode ser que seja 1, pode ser que seja 2, pode ser que seja 3, não pode? Então, 4 vezes alguém. Eu não sei quem é. Se fosse 0, ele seria nulo. Ó, 4 vezes 0, 0 menos 0, 0. Ele seria. Mas ele pode ser 1, ele pode ser 2. Quem me garante que esse x é 0? Então, eu não posso garantir que esse polinômio seja nulo. Então, eu não vou assinalar ele. Se eu tivesse o valor do x, daria para dar uma resposta real. A letra E. 0 vezes alguém, qualquer número, vai dar 0. Elevado a 6 dá 0. 0 vezes alguém, qualquer número, vai dar 0. Elevado a 4 vai dar 0. Aqui também vai dar 0, mais 0. Então, 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. Então, as duas expressões em que, no caso, polinômios, que são nulos, é a letra C e a letra E. Aí você me pergunta assim, bom, mas isso aqui só tem 2 termos, por que eu chamo de polinômio? Porque, na verdade, a classificação deles é monômio, binômio, trinômio e polinômio, mas todos eles participam de uma expressão polinomial, então ele é um polinômio, certo? Classificado como trinômio, binômio e monômio, tá bom? Então, na número 5, ele fala, diga qual é o grau de cada polinômio. Eu vou fazer com vocês a letra D, E, F, era para ser a G aqui. Eu não ia fazer a G, mas depois que eu coloquei a H, eu percebi que a G tinha uma dificuldade que eu tenho medo que vocês não entendam. Então, eu coloquei depois. Então, eu vou fazer a G também. Então, o que é o grau de cada polinômio? O grau é a potência. Mas quando a gente tem uma expressão em que nela existam várias potências, o grau dessa expressão é a minha maior potência. Veja que na letra D eu tenho 7 menos x, mais x elevado à quinta, menos x elevado ao quadrado. Lembrando que aqui é 1. Qual é o grau dessa minha expressão? Qual é a minha maior potência? Não é o 5? Então, o grau dela vai ser 5, certo? Porque é a minha maior potência. Agora, na letra E, t elevado ao quadrado menos 5 menos 2 elevado a t, 2t elevado a 8. Quem é minha maior potência? É o 8. Então, o grau desta minha expressão é 8. Aqui eu tenho 4 mais y elevado a quanto? A gente sabe que é 1. Então, como eu só tenho essa potência, o meu grau aqui é 1. Já na H, veja que eu tenho 0, Z6, Z5, Z4, Z3, Z2 e Z1. Qual é a minha maior potência? A minha maior potência é 6. Então, o grau dessa minha expressão é 6. Agora, eu vou voltar na letra G. Na letra G, se a gente olhar sem prestar atenção, a gente vai dizer que o grau dessa expressão é 2 e não é verdade. O grau dessa expressão é 0, gente. Porque, veja bem, x elevado ao quadrado positivo menos x elevado ao quadrado negativo são opostos e os opostos se anulam. Então, sobrou quem? Sobrou menos 1. E é elevado a quanto esse número real aqui? A 0, porque todo número elevado a 0 é 1, que nesse caso é o próprio 1. Então, aqui o meu grau é 0. Finalmente, estamos no nosso último exercício, que também é curto e legalzinho de fazer. Então, o que ele fala? Qual é o coeficiente de x elevado ao cubo nos polinômios? O que ele quer aqui? Veja que eu vou fazer o C, o E e o F. O A, o B e o D vai ficar para vocês. Então, ele quer exatamente quem é o coeficiente que acompanha o x elevado ao cubo.
Coeficiente é o número que acompanha a letra. Lembra da equação de segundo grau? Coeficiente A, B, C são os números que acompanham o x², o x e o número sozinho. Aquele que é o número que acompanha o x². Qual é esse coeficiente? X², perdão. Primeiro, a gente tem que descobrir onde eles estão, né? Será que tem mais do que um? Às vezes uma expressão tem vários x². Veja que eu tenho aqui, ó, x² aqui, x³ aqui, x³ aqui e x³ aqui. Então, todos eles têm o número 1. Tem ou não tem? 1. Só que aqui, ó, eu tenho menos 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular 1 mais 1 menos 1 mais 1. Então, veja, 1 mais 1, 2, 2 menos 1, 1, 1 mais 1, 2. Então, aqui, o grau do meu polinômio, no caso, o coeficiente aqui é 1. Perdão, é 2. Então, o grau aqui, ó, 1 mais 1, 2, 2 menos 1, 1 mais 1, 2. Então, o coeficiente que acompanha o polinômio é 2, porque aqui, se eu fosse resolver, eu conseguiria juntar a turminha do x², certo? Agora, veja na letra E. Aqui eu tenho x elevado a 6, 2x elevado a 4, menos 4x elevado ao cubo, mais 5. Eu não consigo juntar ninguém. Mesmo tendo variáveis iguais, os graus de cada variável aqui são diferentes. Então, olhe, quem está com o x²? O x² está aqui, ó. Quem está com ele? É o menos 4. Então, esse é o coeficiente. Já na letra F, eu tenho aqui, ó, 2x². Eu tenho também menos 3x² e tenho mais x². Então, primeiro, eu consigo juntar essa turma. O x² eu consigo juntar? Consigo, mas não é o que ele pede, então vamos fazer o que ele está pedindo. Ele quer saber quem é o coeficiente que fica com o x². Vamos só juntar a turminha do x², que é 2 menos 3 mais 1. Poderia ter colocado o x² junto? Poderia. Mas eu peguei só os coeficientes e calculei. 2 menos 3 é menos 1. Mais 1, 0. Nesse caso, o coeficiente que acompanha o x² seria o 0. Certo? Nulo, no caso. Aula finalizada. Vocês têm os exercícios que eu não fiz nesta videoaula para resolver. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa eu tô no chat, só me procurar. Beijos, boa semana a todos!